a grande desgraça do pecado foi a gravidade do problema que ele causou para nós. E o que nós vamos descobrir é que é tão profundo o problema que somente Deus pode resolver. E já resolveu. Não é que ele vai resolver. Já resolveu. E eu preciso entender como é que eu me aproprio, como é que eu tomo posse dessa solução. Ou seja, como é que a solução que Deus já deu pode ser aplicada a mim. Por isso é o que é preciso saber para ser salvo. A salvação já foi operada. Eu preciso saber o que eu preciso fazer para que ela se aplique para a minha vida espiritual. E nós vamos começar a entrar basicamente na solução do problema hoje. Então, para quem estudou, o mal entrou no mundo, não era plano de Deus, era apenas uma possibilidade, ele é resultado do livre-arbítrio, o homem escolheu isso, começou com um anjo, perfeito, depois com o homem. Aí estudamos a semana passada, então, como é que esse mal afeta a vida de todos nós. Ninguém escapa dessa consequência, desse vírus, dessa doença incurável, ou pelo menos incurável por recursos humanos. E aí, terminamos o estudo na promessa de Deus para resolver o problema. Então vai lá, Gênesis capítulo 3, depois de ter conversado com o casal lá no Jardim do Éden, e depois de ter mostrado que Deus é um Deus de amor, que foi procurar pelo casal, e não para criticar, nem para condenar, Deus amaldiçoou sim a serpente, que foi um instrumento usado por Satanás. E aí no verso 15, então Deus faz a grande promessa e revela o seu plano. Gênesis 3,15, o que diz? Diz assim: porém inimizade, veja, Deus, dizendo, porém inimizade, a palavra é essa mesmo, é forte, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com quem aqui? Quem que ele amaldiçoou aqui? Com quem ele está conversando nesse verso? Com a serpente. Na verdade ele está falando com Satanás, personificado pela serpente, ou a serpente foi um instrumento pelo qual ele atuou. Deus disse que colocaria uma inimizade entre ele e Satanás e a descendência dele. Quem é a descendência de Satanás? Aqueles que o seguem. Mas no estudo de hoje você vai ver como é que começou essa descendência, por onde ela começou aqui na terra. Mas a descendência, aqueles que seguem Satanás. Satanás tem descendentes aqui na terra? Tá assim, ó. Aqueles que o seguem. E o descendente da mulher, o artigo definido masculino, o, está identificado, não é qualquer, não é um descendente, é o descendente da mulher. No momento que a serpente ouviu aquilo, que Satanás ouviu aquilo, quando Deus se referiu à mulher, quem ele pensou que Deus estivesse falando? De quem? Qual era a única mulher que ele conhecia? Eva. Mas aqui é uma linguagem profética, e aqui a mulher é símbolo de quê? Igreja. Então Deus está dizendo assim para ele, ó, vou colocar inimizade entre aqueles que te seguem e o descendente da igreja. Deus profetizou. O que ia acontecer? A serpente ia feri-lo onde? No calcanhar. Quando você fere alguém no calcanhar, a ferida é mortal? Agora, quando você fere uma serpente na cabeça, o que acontece com ela? Como é que você mata uma cobra? O que Deus profetizou? Que o descendente da mulher iria esmagar Satanás. E ele só conseguiria ferir o descendente da mulher no calcanhar. Ia machucá-lo, mas ele não morreria eternamente. Isso é uma profecia, uma promessa. Bom, como é que o casal entendeu isso? Como é que Deus começou a explicar isso para o casal? Olha o verso 21. Depois dessa conversa, no verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bom, fez vestimenta de peles. Vamos tentar realizar isso aqui. Estão os dois lá no Jardim do Éden. Como é que Deus pôde fazer vestimenta de peles? De onde ele tirou a pele? De um animal. Nós sabemos, vamos ver mais adiante, que de um cordeiro. Por que o cordeiro, hein? Porque o cordeiro simboliza o animal mais manso, mais dócil, mais obediente. É o símbolo, a gente fala, é um cordeirinho, aquele que obedece, abaixa a cabeça e obedece. Por isso até que eu falei aqui na quarta-feira passada,
que este símbolo se aplica aos maridos, que tem que abaixar a cabeça e obedecer. Se tiver juízo, obedece. Se não, dorme na sala. Cordeiro, símbolo de mansidão. Agora, imagina, Adão e Eva já tinham assistido alguma morte até ali, já tinha morrido alguém desde a criação do mundo. E aqui diz que matou o cordeiro para tirar a pele. Eles sabiam o que era matar? Sabia a consequência? Mas Deus não tinha dito lá em Gênesis 2,17 que se eles comessem do fruto da árvore, qual seria a consequência? E eles sabiam que era isso? Nunca viram? Quando Deus pediu para Adão cortar o cordeiro, matar o cordeiro, você acha que foi fácil para ele? Se Deus pegar um bichinho assim, um cordeirinho, e te der uma faca e mandar você arrancar o pescoço dele, você consegue fazer isso? Por que Deus pediu, hein? O que ele queria ensinar? Tem gente que lê o Velho Testamento e fala assim, mas eu não consigo entender, é só morte, sangue de animais, eu não consigo entender esse Deus. Você vai entender. Por isso que essa série é o que é preciso saber para ser salvo. Você vai entender o que Deus está ensinando. Então, nesse primeiro momento aqui, o que você já percebe? É uma coisa horripilante, não é? Deus queria que eles percebessem que o que eles fizeram, por mais que aos olhos deles parecesse uma coisa sem muita importância, porque muita gente pensa, qual o problema, Mauro? Desobedeceu, comeu um fruto, mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia estava falando, como nós vimos na primeira e na segunda palestra, o que estava em jogo? Obediência e fidelidade a Deus. Era obediência que está se falando aqui. Deus deu uma prova muito simples e muito fácil. Se ele tivesse dado uma prova difícil, complexa, o ser humano poderia dizer assim, mas foi difícil, Deus pediu um negócio que... Não, é uma coisa facinha de fazer. O que torna a desobediência mais grave. A desobediência fica mais grave, porque o que ele pediu era fácil de fazer. Então a transgressão não tem desculpa. E Deus queria que eles entendessem que aquela transgressão tinha consequências tão terríveis, chamada pecado, que ia implicar na morte de um inocente. Deu para você entender? Um inocente. Pensa bem. Deus queria que ele sentisse o que é matar um inocente com as próprias mãos. Por quê? Porque a consequência do que eles fizeram ia recair sobre um inocente. Quem é esse inocente? O Filho de Deus, o descendente da mulher. Ele é que tinha que vir para resolver o problema. Então guarda aqui já de cara duas coisas. Primeiro, Deus ensinou que o problema do pecado não podia mais ser resolvido por eles. Nada que eles fizessem resolveria isso. O problema tinha que ser resolvido pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho, que viria ao mundo para morrer, pagar a consequência da desobediência da lei. O casal tinha que entender isso. E eu tenho que entender que cada vez que eu cometo um erro, um inocente vai pagar pelo que eu fiz. No conceito humano isso parece injusto. Mas no conceito de Deus, Ele quer que a gente entenda a gravidade do pecado. Agora você imagina, a cada dia eles tinham, se cometessem pecados, eles tinham que trazer o cordeirinho que tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha defeito, tinha pecado? Não tinha nenhum defeito. Então o cordeiro tinha que ser perfeito. Eles tinham que confessar o seu pecado sobre a cabeça daquele cordeiro e matar o cordeiro. Então imagina, durante o dia o cara ia pensar, Adão ia pensar em fazer uma besteira, e ele tinha que pensar assim, puxa vida, hein? Mas isso que eu estou pensando em fazer, no final do dia eu vou ter que matar aquele bichinho ali que não fez nada. Não é para pensar e refletir? Percebe o que Deus está querendo? Que a gente reflita sobre o pecado, porque ele tem consequências. Você começa a entender por que tem tanto sangue, tanta... Deus está querendo que o ser humano entenda a consequência mais grave. Bom, agora avança comigo, capítulo 4, e aqui a gente vai começar a ver. Até aqui você não vê revelado na Bíblia exatamente com detalhes qual era o plano. Apenas a Bíblia, Moisés, o escritor deste livro aqui de Gênesis, apenas diz que eles se vestiram com pele de cordeiro. Mas ele não explica isso aqui, não. Aí chega no capítulo 4, você começa a entender o plano de Deus. Porque Moisés não entrou em todos os detalhes aqui. Por que ele não entrou? Porque para eles aquilo era uma coisa tão clara, explicada por Deus, que ele não perdeu tempo tentando explicar o que já era óbvio para eles. Ele não perdeu tempo com os detalhes, vai ficar muito claro o plano aqui. Aí chega no capítulo 4, você descobre que Adão conheceu Eva, sua mulher. O que é conhecer no sentido bíblico? Ter relações, isso que é conhecer.
Ele conheceu sua mulher. Então, quando a Bíblia, toda vez que fulano conheceu Beltrana, teve relação com ela. Na Bíblia, conhecer, o sentido bíblico de conhecer é manter relação sexual. Tiveram filhos, vários filhos, mas esses dois aqui, vamos ler o verso 1, 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Olha a profissão dos dois. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. Ele foi um pastor. E Caim foi o quê? Lavrador da terra, um agricultor. Então, um irmão cuidava de ovelhas, o outro era agricultor, cuidava da terra. Olha só, ao cabo de dias, ou ao final de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui que eu quero começar a dizer para você, por que Caim trouxe uma oferta ao Senhor? Por quê? Porque eles sabiam, os dois irmãos, Abel e Caim, tinham aprendido com seus pais o quê? O que Deus ensinou para resolver o problema do pecado. Por isso que ele veio trazer a oferta no final do dia. Isso era uma coisa normal, eles sabiam, o pai ensinou para eles. Olha, filho, agora é o seguinte, para resolver esse problema, pecou, vocês vão ter que pegar esse animalzinho, vão ter que levar ao Senhor no final do dia uma oferta, apresentar o cordeiro, o sangue do cordeiro, simbolizando o Salvador que virá ao mundo para resolver esse problema. O pai ensinava isso para a criança, eles cresceram sabendo disso. Os dois irmãos sabiam exatamente o significado e o plano de Deus até aquele momento. Percebem? Isso é importante. Eles tinham plena consciência, embora a Bíblia não tenha se detido nesse detalhe, ambos tinham plena consciência, por isso eles faziam isso. Sabiam o significado, que aquilo era uma ordem de Deus. Então diz aqui que Caim levou uma oferta ao Senhor. Aí no verso 4, preste bem atenção, porque isso aqui é o centro do estudo dessa noite. O verso 4 diz: Abel, o outro irmão, também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus aceitou as duas coisas: Abel, o ofertante, e a oferta dele. Qual foi a oferta de Abel? Um cordeirinho. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Preste bem atenção nisso. Deus não só não recebeu a oferta de Caim, como também não recebeu. E isso é que torna grave a situação. Bom, diz que ele trouxe do fruto da terra. A oferta, então, fica bem claro aqui, qual é a oferta de Abel? Cordeirinho. Foi o que Deus pediu? Cordeiro. Qual foi a oferta de Caim? Ele foi lá, pegou da lavoura dele, eu imagino que ele fez uma bonita de uma cesta, pegou os frutos mais bonitos, aquilo que de melhor ele pôde produzir ali, e subiu lá no monte e levou para Deus. Foi todo feliz com a sua oferta. Só que a Bíblia diz que Deus recebeu Abel e a sua oferta e não recebeu Caim nem a sua oferta. Quem lê isso aqui desatentamente pode pensar assim, mas esse é um Deus arbitrário, tirano, qual o problema? Por que ele não recebeu a oferta de Caim e nem mesmo Caim? Preste atenção, porque isso é fundamental, é preciso saber para ser salvo isso aqui. O problema do pecado só pode ser resolvido através da morte do Filho de Deus, simbolizado aqui pelo Cordeiro. É preciso sangue do animal, porque sangue representa o que na Bíblia? Vida. É preciso a vida de alguém para pagar a penalidade, alguém que não tenha pecado. E você vai entender um pouquinho isso um pouquinho mais adiante. Quando a gente estudar o santuário, você vai entender isso melhor. Por enquanto, o plano de Deus é: eu preciso reconhecer que eu não posso fazer nada para pagar minha dívida do pecado. É preciso a morte de Jesus por mim. Só o sangue dele, do inocente, da vítima inocente, no caso o cordeiro. Então quando o Abel sobe com a sua oferta, ele está levando a sua fé de que o pecado que ele cometeu só pode ser pago pelo sangue do inocente, que é Jesus Cristo. Ele está apresentando a morte de Jesus, a fé na futura morte do verdadeiro cordeiro, pela sua salvação. Como Jesus não tinha vindo ao mundo, Deus fez, faz esse simbolismo aqui, que vai representando a mesma fé que eu preciso ter hoje. Ele tinha que manifestar fé no cordeiro. Quando Caim chega com a sua oferta, ele trouxe frutos da terra, ele trouxe o que ele produziu, ele trouxe as suas obras. Percebe com o que Deus está lidando? Deus está tratando com a salvação pela fé,
na morte do Cordeiro, e aqueles que pensam que vão se salvar com as suas boas obras. Deus não recebeu as obras de Caim como salvação e não recebeu também. Significa que a Bíblia trata muito sério a questão da obediência, porque a questão aqui continua sendo a mesma do fruto que Eva comeu. A questão aqui é obediência, não é a oferta. O problema não é a oferta dos dois, o problema é, antes dela, existiu uma atitude diferente entre os dois irmãos. Um teve a atitude de obedecer a Deus, ser fiel e cumprir o plano da salvação. O outro, conhecendo o mesmo plano, tendo a mesma verdade, tomou uma decisão diferente. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer do meu jeito, porque para mim acaba sendo a mesma coisa. E ele levou as suas obras. E Deus não recebeu. Percebem que não é uma bobagem? Porque isso se aplica para nós. Quem sou eu? Aquele que segue o plano e é obediente. Deus mandou fazer isso aqui, eu vou fazer. Deus mandou guardar o 7º dia? Mandou, eu vou guardar. Aí vem os Caíns e falam assim, bom, mandou guardar o 7º, mas eu vou guardar o domingo. É a mesma coisa. Aí ele leva uma oferta diferente para Deus. Deus não recebe nem a oferta, nem o ofertante. Percebe? Porque a pessoa quer fazer do seu jeito. A pessoa não aceita a simplicidade do plano de Deus e a orientação de Deus. O que aconteceu de grave é que Caim levou uma oferta que não tinha o sangue do substituto, do Cordeiro de Jesus Cristo. Não tinha o sangue na oferta. Ele levou obras. Não há como remir o pecado, fazer a expiação do pecado, sem ter o sangue da vítima. Porque simboliza a morte de Cristo na cruz. Portanto, percebem, Deus não foi arbitrário, Ele não elegeu um irmão para ser salvo e o outro para ser rejeitado. Não é aqui predestinação. Não, Ele deu aos dois a mesma informação e o mesmo direito de escolha. Um decidiu ser manso, humilde, obedecer. Deus pediu isso, é isso que eu vou fazer. O outro não, o outro é autossuficiente, arrogante. Deus pediu isso, mas eu, analisando o que Deus pediu, entendi que é melhor fazer assim. A questão aqui é de fidelidade, é de atitude. Por isso que nós estamos falando de fé. Porque fé, uma definição fantástica de um pastor que eu admiro muito, o pastor Amin Rodô, uma definição fantástica. Ele disse que a fé é a transferência da confiança do eu para Deus. Ele disse que pecado é a transferência da confiança de Deus para o eu. Vou repetir. Fé, transferência da confiança do eu para Deus. Pecado, transferência de confiança de Deus para o eu. Eu confio em mim, eu confio no que eu acho, no que eu penso, no que eu acho que é razoável. O que Deus fala, para mim, não interessa. Então aqui, vocês percebem que isso aqui não é uma bobagem que nós estamos falando? Não é questão de que um levou fruto, não, a questão aqui é seríssima, está se tratando do plano da salvação, se aplica a tudo mais isso aqui, a tudo mais. Ambos conheciam o sistema, ambos estavam sendo provados na sua fé. Adão e Eva foram provados na fé? Foram, sim ou não? E os dois irmãos estavam sendo provados? Um passou, o outro não passou. Vocês conseguem perceber que a oferta dos dois irmãos é uma consequência de uma outra coisa. Do quê? Do ato de obediência ou da desobediência. A consequência vai na oferta. Se eu sou fiel a Deus e obediente, a minha oferta é a obediência, é o cumprimento, é a entrega do que Deus pediu, no caso aqui o cordeiro. Se eu sou infiel, desobediente, se eu sou arrogante, isso aparece nas minhas ofertas para Deus. Eu apresento para Deus, na minha vida espiritual, aquilo que Deus reprova e não aceita. Portanto, é perigoso para quem está aqui, se tem alguém essa noite que imagina que fazendo da sua cabeça, do seu jeito, dá na mesma coisa, é um erro gravíssimo e é bíblico isso aqui. Outra coisa, vocês percebem que embora a história de Caim e Abel seja verídica, verdadeira, real, isso aqui não é simbolismo, são personagens reais, tanto quanto Adão e Eva, mas a história dos dois serve para nós, e dos dois e dos descendentes deles. Por quê?
Onde está a descendência de Satanás aqui? Onde está? Na terra, onde se procriou a descendência de Satanás? Caim. E a descendência de Jesus Cristo, da igreja de Deus? Abel. Percebe? O mundo já se dividiu. Duas igrejas aqui já. A de Deus e a que não é de Deus. É sempre assim na Bíblia. Mas vocês percebem que eles e a descendência deles já demonstram a classificação do ser humano até o final dos tempos. Sempre nós vamos ter os Abels e os Caíns. Os que obedecem e os que desobedecem. O que entregam o sacrifício de Jesus diariamente, o reconhecimento da morte de Jesus para a salvação, e aqueles que arriscam-se a confiar nos seus próprios méritos. Acham que é muito arriscado confiar a salvação a uma pessoa que não vê, a um cordeiro, a Jesus. Não, é muito arriscado. Eu prefiro confiar em mim mesmo. Eu vou fazer o que eu acho que é importante para me salvar. O mundo se divide nesses dois grupos. E vai até o final dos tempos. E começou aqui. Essa divisão em dois grupos. E vocês percebem que em todos os séculos, desde aqui, existem os dois grupos, e existem aqueles que pretendem obter o favor de Deus, porque a salvação é um favor de Deus, é pela graça. Pretendem obter o favor, se arvoram no direito de obter o favor, mesmo estando em estado de franca rebelião contra Deus, desobediência. Mesmo desobedecendo, acham assim: a salvação é pela graça, Deus é amor, então vamos salvar. Caim pensava assim, e se deu mal. Ele achava que adorar a Deus do jeito dele era o suficiente. E assim você ouve as pessoas falando das religiões. É tudo o mesmo Deus. Bobagem, esse negócio das religiões, é tudo o mesmo Deus. Quando tem jogo de futebol, a gente ouve na rádio assim: todos os caminhos levam ao Morumbi. O que quer dizer isso? Que naquele dia de jogo, todas as ruas que são contramão viram mão para o estádio, para poder dar vazão. E quando termina o jogo, todas as ruas viram mão para voltar. Todos os caminhos levam ao Morumbi. As religiões assim: todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso? É verdade isso pelo que nós estamos estudando? Todos os caminhos levam a Deus? Não é verdade. Não é não. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Aqui está claro. E outra coisa, a história de Caim serve como uma ilustração do que teria sido o mundo se Deus permitisse que o pecador vivesse eternamente. Se Deus não colocar... Tem gente que pensa que a morte é uma maldição. Morrer é uma maldição. A morte é uma bênção, gente. A morte é uma bênção de Deus. Como seria o mundo hoje se o pecador vivesse eternamente? Já imaginou a gente hoje convivendo com Hitler, com Nero, com Césares? Já pensou? Se essas pessoas não morressem? A morte é uma bênção. A morte, ela põe um fim no mal, e vai ter um fim eterno para o mal. Tem data marcada o mal para morrer. O mal vai morrer. Aquilo que era uma possibilidade no início, ao final, será impossível, porque a Bíblia diz que o mal não tornará duas vezes. Deus vai eliminar o mal, mas de acordo com o plano dele, não com o nosso, de acordo com a sua sabedoria. Eu quero seguir mostrando para vocês, guarda essa página aqui, vai lá em Romanos capítulo 14, aproveitar para explicar um verso aqui, que quantas vezes já me perguntaram desse verso, e esse estudo é bom para explicar esse verso aqui, porque tem gente que fica um pouco confusa e não entende esse verso aqui. Romanos capítulo 14, aqui quando a gente estuda a história de Caim, esse verso fica muito claro. Romanos 14, o verso que às vezes se confunde, olha só, diz assim, verso 23, Romanos 14, 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. O que interessa é essa parte aqui, ó. Tudo que não provém da fé é o quê? Muita gente já me perguntou isso: Mauro, eu não entendi, como é que é esse negócio que o que não provém da fé é pecado? Já parou para pensar nesse verso? Pensa em Caim agora. A oferta que ele ofereceu a Deus provinha da fé no plano da salvação, na morte do Cordeiro? Não. Portanto, essa oferta é pecado. Se Deus pede o sábado, que faz parte do seu plano,
e eu resolvo entregar o domingo, esse domingo é uma prova de rebelião contra Deus. Então é uma oferta que não provém da fé, é uma oferta pecaminosa. Deu para entender o verso agora? Amigo, se tem alguém achando que está agradando a Deus, apresentando ofertas fora do plano estabelecido por Deus, essa oferta é considerada pecado. O que não provém da fé é pecado. Agora você entende na história de Caim. Por que é pecado? 1 João capítulo 3, vai dar mais uma explicação importante no contexto aqui de Caim. 1 João 3, diz assim, 1 João 3, versos 11 e 12, olha só, outra explicação importante para nós, no contexto. 1 João 3, versos 11 e 12, diz assim: esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como quem? Caim, olha aqui, está falando do assunto que nós estamos estudando, não sendo como Caim. O que tem a ver com Caim? Que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Presta atenção. Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Qual é a importância desse verso aqui? Este verso define o que é para Deus, e biblicamente falando, o que são obras más e o que são obras justas, porque é diferente do conceito humano. Aqui considerou as obras de Caim más, por que razão? Por quê? Que falou, a dele eram más e a de seu irmão eram. O que define obra má e obra justa, portanto? Obra má, obra justa, é aquela que você apresenta para Deus, como gratificação, como reconhecimento de uma salvação que você já recebeu em Cristo Jesus. Tudo que eu faço em Jesus Cristo, entendendo que Ele pagou por os meus pecados, essas obras que eu apresento em Jesus, Deus considera obras justas. As obras que eu apresento para me salvar, substituindo o sacrifício de Cristo, a Bíblia considera obras más. Vou colocar uma coisa muito delicada para você pensar. Se eu penso que eu vou vir aqui numa outra suposta vida, para ser melhor do que eu sou hoje, para poder me salvar, Deus considera essas obras más ou justas? Por quê? Porque elas não são obras em gratidão pela salvação que eu já recebi. São obras para me salvar. Essas obras são más. Vamos orar pelos irmãos que acreditam nisso, porque estão oferecendo obras más. Justa só é a obra que eu pratico, que Jesus Cristo pratica em mim e eu ofereço a Deus. É a obra reconhecendo nele um único meio pelo qual eu posso ser salvo. Não há nenhum nome entre o céu e a terra pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Não há. Portanto, obra justa para Deus é aquela que eu pratico em Cristo Jesus, Ele como meu intercessor. Fora disso, tudo advém do pecado e são obras más. Por mais que eu ache que eu esteja fazendo uma coisa maravilhosa, estou ajudando os miseráveis, estou vestindo o nu, estou fazendo um monte de coisa. Só que se eu fizer isso achando que por isso eu vou me salvar, Deus não recebe estas obras. Se o motivo, o problema da obra má e da obra justa está na motivação, deu para entender? É o motivo, é que define se a minha obra é má ou justa, e não a obra em si. Deu para entender agora? Não é a obra, é o motivo da obra que define para Deus se ela é justa. Eu estou atrasado, quero terminar aqui, porque eu quero terminar hoje de uma maneira diferente. Eu chamei aqui para encerrar, que nós temos que tomar cuidado com uma doença chamada síndrome de Caim. O que é síndrome de Caim, hein? Dentro desse contexto que nós estudamos aqui. É eu pensar que obedecer cegamente a Deus é uma fraqueza. Caim pensava isso do irmão. Devia estar gozando do Abel, né? Vai lá, trouxão, vai lá, trouxa. Vai, bobão. Sobe lá com esse cordeirinho morto, vai, bobagem isso aí, isso é bobo. Não precisa nada disso não. Ficar matando o cordeiro. Síndrome de Caim. Achar que acreditar em Deus cegamente é sinal de fraqueza humana, de falta de cultura, falta de evolução. Aos que pensam que o homem não precisa de redenção, ele precisa de desenvolvimento.
Deu para entender? Ele vai evoluir espiritualmente, ele não precisa de Salvador. O homem precisa se desenvolver, as suas faculdades. Foi isso que Satanás propôs para Eva. Os seus olhos se abrirão. É importante isso aqui. Síndrome de Caim. Se eu acho que eu, através do que eu faço, vou obter a minha salvação de alguma maneira, eu estou redondamente errado. Eu sou mais um Caim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero encerrar. Tinha muita coisa, o resto da palestra você pega amanhã no site da igreja, porque eu tinha muita coisa para falar, mas a gente está atrasado hoje. Mas a palestra completa vai estar lá. Eu quero encerrar de uma maneira diferente. Nós estamos falando de fé em Deus. E hoje eu tenho um testemunho que eu não podia deixar de dar, porque é um assunto que começou desde o início do ano, e eu venho acompanhando, e quando Deus opera, a gente tem que testemunhar. Eu quero chamar minha irmã Márcia para vir aqui. Eu prometi para ela que ela não ia precisar falar nada, porque ela estava tremendo, e disse para mim, não quero falar, eu não vou falar. Eu falei, então você não fala, falo eu. Mas o testemunho que ela tem aqui é muito importante e eu vou contar aqui. Ela tem vergonha de falar, né? Quer falar alguma coisa? Não. Eu prometi que ela não ia falar, mas ela vai ficar aqui do meu lado. A Márcia é analista de sistemas há 15 anos do Banco Itaú. Uma carreira bonita no banco, foi crescendo, graças a Deus, foi chegando a departamentos e ocupa um cargo importante lá no CPD do Banco Itaú ali na Moca. A partir de janeiro ela começou a viver um calvário com a fusão do Itaú com o Unibanco. Problema sério que os funcionários de nível superior começaram a ter conflito entre os do Banco Itaú e o do Unibanco, porque eles tinham que mandar a gente embora e ficava aquele negócio, quem que vai ficar nesse cargo, do Itaú ou do Unibanco? E chegou a vez dela. Acontece que o chefe dela, o superior a ela lá, foi uma pessoa que estava sendo investigada pelo banco por uns problemas lá que não vem ao caso. E o departamento superior do banco de auditoria, de investigação, que na verdade alguns conhecem o termo, chama-se Ombudsman, o departamento que faz isso, convocou a Márcia para prestar depoimento sobre os fatos pelos quais o chefe dela estava sendo acusado. E ela, naquela situação de demissão e tudo, conversou lá com o diretor, dizendo, me tira dessa. Ele falou, não, você tem que prestar depoimento. Fique tranquila, o seu nome será preservado, é sigiloso o processo. Você vai prestar as informações e ninguém tem acesso aos autos. E você é obrigada a prestar informações. Senão, se você se negar, você vai complicar a sua situação. E ela foi lá e teve que dizer a verdade. Toda a verdade, somente a verdade, e falou o que era verdade, o que é certo a respeito dele, o que de fato ela presenciou de coisas erradas. Bom, e começou aí os funcionários a virem, até que vieram vários funcionários do Unibanco, ela é do Itaú, e chegaram as pessoas que tinham o mesmo cargo dela, disputando o cargo com ela. De repente, ela vem a descobrir que o chefe dela tinha conhecido biblicamente a funcionária que estava disputando o cargo com ela, conhecido biblicamente. E aí, está na cara para quem ia ficar o cargo. E aí, essa pessoa chegou para ela e começou a sentir que ela ia espirrar. Acontece que este cidadão, e eu não estou citando nomes aqui, esse cidadão mexe os pauzinhos lá no banco e, de uma maneira ilegal, tem acesso ao processo de investigação contra ele e descobre que a Márcia testemunhou contra ele. Chama a Márcia na sala e diz, você está frita. É só vir a próximo listão, já vou te avisar que você está no listão. Aí, ela me contando isso, janeiro, fevereiro, tomando remédio, foi passar o carnaval lá em casa, sem exagero, meus pais estão aqui. Ela tomou remédio sexta, sábado, domingo, segunda e terça. A Márcia pegava a xícara e ficava assim, eu dizendo, Márcia, calma, você está na mão de Deus. Ela disse, Mauro, eu estou há 2 anos para me aposentar, faltam 2 anos. A idade dela não importa, mas ela, não importa isso. Não importa, Deus faz milagres. Não importa quantos anos ela tem. Ela está há 2 anos para se aposentar. Eu falei que eu não ia falar a sua idade, tá? 2 anos para se aposentar. Ele falou, como é que agora, se eu for mandado embora, como é que eu faço? Como é que eu vou arrumar emprego? Com 3 filhos, separada, enfim, um problema. E chorando, e a gente orando, meus pais orando, e a gente sentindo toda a pressão, porque houve momentos em que essa pessoa que disputava o cargo com ela, foi procurar uma outra moça lá do banco, uma outra diretora, e a diretora chamou a Márcia na sala e falou assim, Márcia, não complica, pede demissão. Ela falou, vou pedir demissão, faltando 2 anos, vou abrir mão dos meus direitos. Pede, querida, o banco precisa de gente nova. Legal uma mulher falar isso para outra, né? E aí, ficava cutucando, olhava para ela e dizia assim, você vai chorar, querida? Se quiser um lenço, eu te dou para você chorar. Assim, e ela vinha para casa,
e todos os dias um massacre. Você não vai pedir demissão? E ela vinha me pedir oração e os meses foram passando. E a coisa foi complicando porque esse cidadão descobriu e aí todo mundo no banco já sabia que ela estava no listão. Bom, chegou o dia do listão e ela chorava, orando, a família toda orando. E aí chega lá, eram 5 pessoas que iam ser demitidas, isso no mês de março. Chegam lá na hora de ler os 5 demitidos, são lidos 4 nomes e dizem, um dos nomes bateu no Recursos Humanos e o Recursos Humanos rejeitou. Foi o da Márcia. Amém. Recursos Humanos, mas peraí que a história não acabou. Deus não faz a coisa pela metade. Rejeitou. Ela não entende porquê, não sabe porquê, não consegue. Rejeitou, bateu no Recursos Humanos do banco e voltou, rejeitando a demissão dela para o chefe. O chefe ficou muito doido da vida e também quis saber o motivo. Acontece que aquele cidadão convidou a Márcia para prestar o depoimento e disse que garantia. Quando viu o nome dela na lista, falou, peraí, tem alguma coisa errada aí. Por que está mandando a moça embora? Será que ele está sabendo de alguma coisa? Foi lá no departamento pessoal e falou assim, segura essa demissão. Não mandou cancelar, mandou segurar enquanto ele investigasse. Então foram lidos 4 nomes e o dela ficou para investigar. Ia para o mês seguinte. E Deus está trabalhando. E aí a coisa ficou escancarada lá, porque quando o nome dela não passou, o chefe e a outra diretora chamaram e disseram assim, você é o seguinte, passa o serviço para esse funcionário todo aqui, cortaram a internet, computador, imagina, diretora de CPD do banco fica sem computador, sem internet, sem nada. E aí o funcionário subalterno dela tendo que fazer o serviço, e ela lá, e desesperada, não sabia o que fazia, se chorava, porque ficava olhando para o teto, todo mundo trabalhando no banco, e ela sem função, e sendo provocada. Olha a situação, gente. Olha a situação. E aí, o que acontece? Aconteceu coisas de Deus. Aconteceu um problema que, segundo ela, há muitos meses não acontecia no banco, lá no sistema. E o funcionário que estava cuidando no lugar dela não tem experiência, não conseguia resolver. E ela quieta, e o pessoal lá batendo cabeça, e chama fulano, e chama Beltrano, e chama a moça do Unibanco, aquela que conheceu biblicamente. E uma semana e não conseguem resolver o problema, e está dando problema, e está chegando para as instâncias superiores. O que está acontecendo no departamento de vocês aí? Precisa resolver isso aí. E aí o funcionário chegou e falou, só tem uma pessoa que tem experiência para mexer isso aí, tem que falar com a Márcia. E o diretor, nem brincando, chama a Márcia. Falou, mas tem que falar com ela, porque ela é a pessoa que tem condição de mexer nisso aí. Aí chamaram, ela falou, bom, liga a internet, liga todo o sistema, eu preciso com o sistema operando para mexer. Ficou uma semana trabalhando no caso, e o sistema voltou a funcionar. E aí ficou todo mundo, e agora, como é que faz? Como é que faz para resolver esse problema? E ela contou para mim, eu falei, nós sabemos quem está mexendo, eles não sabem, mas nós sabemos. Agora chega essa semana a notícia, que é o que eu tinha que testemunhar para vocês. Aquele diretor que a chamou para prestar o depoimento, olha o que Deus fez. O vice-presidente do Banco Itaú, vice-presidente, chegou na fase de aposentadoria e pediu aposentadoria, vice-presidente do banco. Ele mudando, vem um novo superintendente do Banco Itaú, só que ele muda toda a sua equipe. Um novo superintendente. O chefe dela começou a ficar preocupado porque o cargo dele começou a balançar. Ele preocupado. Em vez de ficar mirando na minha irmã, ele começou a se preocupar com ele. Esqueceu minha irmã lá. Deixa, eu não quero saber de Márcia, eu estou com um problema muito mais sério, deixa a Márcia lá. Aí aquele que foi responsável pela investigação chamou a minha irmã sexta-feira na sala dele e disse assim, Márcia, você aceita vir trabalhar comigo? Olha só. Aceita vir trabalhar comigo? Ela falou assim, claro. Então você vai falar com o superintendente. O superintendente chamou na sala e falou, Márcia, eu estou sabendo de uma situação desagradável, nós não temos prova, não tenho como mexer com aquela pessoa, mas é o seguinte, você vai passar para outro departamento, um outro chefe, só que aqui no banco funciona assim, tem que abrir concursos, os funcionários têm direito, nós vamos abrir concursos, os funcionários vão se candidatar, mas o seu chefe, que é esse aqui, já sabe que você é escolhido, está tudo certo. A questão só depende de uma coisa, é que o seu atual chefe precisa aprovar a sua saída. Bom, todo mundo imagina que ele vai aprovar. Aí o superintendente falou para ela, se ele disser que você não vai sair porque ele precisa de você, eu vou perguntar para ele assim, mas se o senhor precisa tanto dela, por que o senhor não tirou o nome dela da lista de demissão? Então de duas uma, o senhor libera a moça ou tira o nome dela da lista de demissão. E assim, ela passa por um novo departamento, um novo gerente, conhecida pelo vice-presidente do banco, que chegou o caso dela no vice-presidente, e eu pergunto, se isso não é Deus, você explica para mim o que é isso? Se isso não é a mão de Deus. Então, sabe aquele verso quando Jesus disse para Paulo, 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 por que me persegues? Quando alguém mexe ou põe a mão em quem é de Deus,
Está perseguindo ao próprio Jesus Cristo. Está perseguindo ao próprio Jesus. E mexeram com alguém que é de Deus. E aí, essas coisas que estão acontecendo, estão mostrando para nós que quando Deus põe a mão, nós temos que ter fé. Não adianta se desesperar. Fé. Eu não podia deixar de contar isso para vocês hoje. Quem tinha que contar era ela. Mas ela fica com vergonha de falar em público, mas ela prometeu que agora ela conta tudo. Gente, o pastor vai orar por nós. Eu quis dar esse testemunho, porque nós falamos de fé hoje aqui, e que esse exemplo, que esse episódio da minha irmã possa servir para cada um de nós, para fortalecer a nossa fé. Nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo, continua operando, e ai daquele que mexer com os olhos, com a menina dos olhos, né, pastor, como diz a Bíblia, ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus, que somos nós, ele vira fera.